Olá, pessoal, tudo bem? Ó, bênção pura, sem mistura, estamos aqui com mais uma entrevista. Eu tenho certeza que essa entrevista vai mexer com você, hein? Porque já mexeu comigo antes, né? Então, com certeza vai fazer você repensar algumas coisas na sua vida e trazer alguma coisa diferente para o teu coração aí. E hoje eu estou aqui com a Dilene. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Como é que fala o teu sobrenome? É Boffi? Boff. Boffi. É italiano. Italiano. Italiano, Boff. Italiano. Com 2 Fs e I no final, né? Porque tem uma outra família Boff aqui na cidade, 2 Fs mudos. Mas o meu tem o I no final. Então vamos começar do começo. Vamos lá. Né? Quando nada existia. Você nasceu em Maringá? Onde que você nasceu? Não, eu nasci em Goiuerê. É pertinho daqui, né? Dá uns 170 quilômetros, né? Sentido depois de Campo Mourão. Campo Mourão, Janiópolis, Farol, Goiuerê. Família numerosa? Família numerosa. Assim, o meu núcleo familiar não muito, né? Eu, meus pais, 3 irmãs, né? Eu sou a caçula de 3 irmãs. Mas o núcleo que assim, falando da parte da minha mãe, sim, né? Muito, minha mãe é a mais velha de 3 irmãos, então sempre a casa dos avós, aquela confusão, né? Muitos primos, muitos tios, muita gente. Acredito que a gente tem a idade mais ou menos aproximada, né? Então eu percebo assim, nossos pais eram 10 irmãos. Era, né? Exatamente. 7 era pouco, né? Era 10 para lá, né? Aí daí depois com a gente já foi menos, 5, 4, 3. Exato. Né? Aí vai diminuindo. Aí chega na gente que é 2 no máximo, né? 1. Mas a família da minha mãe é bem numerosa, né? E sem contar os 13 filhos que a minha avó teve, né? Ainda teve filhos da irmã que morreu e ela foi criando, então é bem numerosa a família. Da parte do meu pai já é menos pessoas, né? E também a gente sempre teve mais, assim, a ligação maior sempre foi mais com a parte da minha mãe mesmo. E você tem um casal de filhos? Eu tenho um casal de filhos. Tem a Maria Clara, que tem 25 anos, fez agora em maio. Casada já? Né? Casada há 2 anos. O Iago, uma bênção, é um filho também, né? Ganhei mais um filho, assim, um menino maravilhoso. Agregou? Agregou muito, nossa, um menino maravilhoso. E eles já estão juntos há bastante tempo já, embora ela seja novinha, né, 25 anos, mas já desde 2017, né, então já há bastante tempo. E tem o Paulo Sérgio, que fez 15 anos agora em agosto. Mas já tá, assim, a idade é pouca, mas visivelmente é um homem, assim, já grande, forte, né, aquela voz arona grossa. Mas é só os 2, fiquei só nos 2. Já vovó já ou não? Ainda não, acredita que ainda sábado passado eu falei isso pra ela, porque minha filha tá morando em Cascavel por conta do trabalho do meu genro, eles foram embora pra lá, mas vão voltar agora em dezembro, né, porque aí ele saiu do trabalho que ele foi, por causa desse trabalho, e daí ele começou a trabalhar por conta, então quando você trabalha por conta, você trabalha de qualquer lugar, né. Mas só não voltaram por quê? Porque a minha filha, ela se formou em Direito e ela começou a trabalhar no fórum, por contrato, e o contrato vai até dezembro, então ela está esperando findar o contrato para eles voltarem para cá. E sábado passado eles estavam aqui passeando e eu ainda falei, eles vieram por conta justamente do chá de bebê da cunhada dela, e eu falei, e eu, Maria Clara, quando que eu vou ter o meu netinho? Ela, ai mãe, nem conta com isso agora, a gente tem que voltar para aí, colocar a casa em ordem para depois começar a pensar nisso. Mas tem tempo, né, eles ainda são jovens, ela tem 25 anos, ele tem 28, e essa geração agora, eles têm filhos mais tardios mesmo, né, mais perto dos 30, né, e bem diferente de mim, né, que engravidei dela aos 17 anos, né, então, se ela fosse assim nessa linhagem, eu já teria um neto de 7 anos, né. Mas essa geração agora não, eles mais tardios, né? Eles pensam mais estabilidade primeiro, né? Para depois pensar nessa questão de filhos. É verdade. E sem contar que nós estamos vivendo mais. Exato. Na verdade. No ano de 1800, a vida média do brasileiro era 42 anos. Sim. 42 anos o cara tá acabado, cabelo branco já, pele enrugada, né? E daqui a pouco ele nem tinha gosto de se aposentar. Exato. Né? Já era o fim da vida. Agora já está mais de 70 anos já a vida média e só aumenta. Exato. Até se você pegar noticiários dessa época que você está falando, a menção lá, por exemplo, um acidente onde morreu um idoso de 46 anos. Você fala, meu Deus, 46 anos, né? Mas era assim, realmente, né? Era assim. Mas agora, realmente, as pessoas estão vivendo mais, né?
E que bom, né? Que bom. E bom, Exatamente. mais tempo para ficar com os netos futuramente. Isso que exatamente, né? Mas não pode demorar, né? Como eu falei para Maria Clara, não demore, porque eu tenho que ter ainda, né, gás para cuidar, para brincar, né? Mas também estou com 43 anos, então acho que tem um tempo ainda, né? Tem. Como eu disse, como eu comecei muito cedo, né? Então ainda estou jovem, já uma filha de 25 anos, né? Dá para esperar um pouco ainda, né? Quer dizer, não tão jovem, né? Vou colocar aí no meio termo, né? 43 anos, né? E a tua infância foi legal? Minha infância foi maravilhosa. Minha infância, assim, eu vivi, tirando essa parte depois da adolescência, começo da fase adulta, que, né, por uma... todo mundo, né, tem essa meio falta de juízo, e enfim. Mas a minha infância foi, assim, tudo certinho, tudo na sua idade, tudo perfeito. Foi uma infância muito feliz, brinquei, fui criança, ia para as férias pro sítio, para casa da avó, juntava com os primos, fazia bagunça, levava bronca das tias. Foi maravilhosa a minha infância. Aí veio o namoro e aconteceu de... Exatamente. Aí veio uma criança. Exatamente. Pois é, e daí, né? Como chegar pro pai e pra mãe, né, e falar que você está grávida com 17 anos de idade, né? E foi assim muito... Porque a minha mãe, ela sempre foi muito mãezona. Minha mãe é uma mãezona, assim. E por conta de tudo que eu passei, e, meu Deus, eu acho que eu não morri porque minha mãe tá ali morando do lado da minha casa e... Te deu um suporte. Todo o suporte, né? E, então, assim, a minha mãe, ela é mãe leoa mesmo. Mas ela também é muito justa nessa questão, senão você vai ter que se resolver. Então, logicamente, quando eu engravidei, então eu contei para minha mãe primeiro, né? Não foi nem eu que contei, na verdade. Eu fui para a escola, estudava à noite, estava no terceirão, fui para a escola, e quando eu voltei, a minha irmã tinha contado para minha mãe, e meu pai não estava em casa, ele estava pescando, era um final de semana, né? Uma sexta-feira ele tinha ido para passar o final de semana com os amigos lá, pescando. E daí minha mãe falou... Já te dedurou, já. Nossa, quando eu cheguei assim, que eu abri a porta, minha mãe sentada no sofá chorando, aí eu olhei pra minha irmã, falei, você falou? Ela falou, falei. Ai, meu Deus, e agora, né? Eu vou chorar também, né? Aí, e daí minha mãe falou, não, mas agora quando seu pai chegar, você vai falar pra ele. E você já fala logo, porque cidade pequena, você imagina bem, né? Lá no ano de 99, Goiuerê é uma cidade muito pequena, né? Acho que, assim, deve ter o quê? Uns 20 e poucos mil habitantes. Parece que, mas não é. As pessoas, quem você não conhece de convívio, mas pelo menos de vista, você sabe quem é fulano, você acaba conhecendo, sabe quem é, onde mora e tudo. Então minha mãe falou bem assim, olha, quando seu pai chegar, no domingo à noite, você fala pra ele. Você que vai falar. Eu falei, não, mãe, por favor, conta. Ela falou, não, quem vai falar é você. E você já fala logo, porque se ele for trabalhar na segunda-feira de manhã e eventualmente souber alguém falar, e ele vai ficar, né, aí é um duplo, né, um choque duplo, né, daí ele falou assim, então você já fala. E eu falei, ai meu Deus do céu. E daí eu contei. Mas assim, meu pai nunca apoiando a situação em si, mas uma criança, é sempre uma fonte inesgotável de amor, de alegria, né. Então, obviamente, ele não apoiou a minha atitude, né, meus pais não apoiaram a minha atitude, até porque 17 anos, né, tem que fazer tudo no tempo certo, né, terminar o colégio e, enfim, fazer uma faculdade, tanto que eu fui fazer as minhas faculdades bem depois, porque atropelei tudo, né, mas me apoiaram, assim, me deram todo o suporte, né, como eu falei, nunca aplaudindo a minha situação, para errado, né, mas... E foi um namoro de escola? Foi um lance. Foi uma paquera de escola, exatamente. Foi uma paquera de escola e uma pessoa assim, bem, paquerava durante a semana ali na escola, tal, e final de semana ia lá em casa, né, e a gente ficava ali na área de casa, conversando, enfim. E daí, como eu falo, né, a gente não tem muito juízo, os hormônios pipocando, né, saindo até pelo... Tinha a mesma idade que você também? Não, mais velho. O Marcelo, meu marido, que depois a gente vai falar sobre ele, ele não é o pai biológico da Maria Clara, né? Porque o Marcelo eu já conheci quando eu vim embora pra cá, né? O pai biológico da Maria Clara é lá de Goiuerê, né? Mora lá. E né, eu tinha 17 anos e ele 22. Um pouco mais velho que eu. 22 anos, né? E então, assim, daí foi muito difícil mas tudo bem.
Meu pai me apoiou, não teve nada desse negócio de, e agora vai ter que casar, vai ter que... Não, nada disso. Nesse período, assim, o que foi mais difícil para você? Porque hoje, né, como você falou, já tem uma filha de 22. Sim. Né, e eu acredito... 25. 25. Eu acredito que você vai... A gente comunga do mesmo sentimento. A minha filha está aqui cuidando da câmera ali, né, tem 16. E imagina assim que mesmo passando dos 20, é aquela criança para você ainda, que você está cuidando ainda. Claro. Né? E daí você, com essa visão que hoje você tem da sua filha, assim, como que faz essa ponte para mim, assim, como é que foi? Foi difícil ter uma criança nessa idade? Foi muito difícil, porque... O que foi o mais difícil, assim? Tudo eu acho, porque assim, você tem que amadurecer, né, 10 anos em 9 meses, porque agora você vai ter uma criança, né, e como eu falei, embora meus pais deram todo o suporte, mas não, você vai ter um filho, então você vai ter um filho, você vai cuidar do seu filho, né, e assim, eu senti assim um pouco que no começo meus pais ficaram tristes, decepcionados, não vou usar essa palavra, tristes mesmo, porque eu era caçulinha, minhas irmãs mais velhas já tinham vindo embora, a mais velha já morava aqui, por conta que tinha passado no vestibular, tudo mais, já morava aqui, a do meio já tinha se casado, já tinha saído de casa, então só tinha eu em casa e era caçulinha, então faziam tudo que podia, tudo que estava ao alcance para agradar, aquele zelo, né, então assim, a gente sente que no começo é meio que uma decepção mesmo, uma tristeza. Mas assim, não parei de estudar, meus pais falaram, não, você tem que continuar estudando, tem que terminar e tem que viver a vida, não pode parar a vida agora porque engravidou, tem que continuar vivendo, né? Então eu não trabalhava, então eu falei, bom, agora procurar trabalho, vou ter que continuar estudando e ajudando em casa, minha mãe nos afazeres, enfim, né? Então eu continuei estudando, aí minha mãe, só que era assim, minha mãe trabalhava fora, meu pai também, meu pai era funcionário da prefeitura e minha mãe trabalhava numa fábrica de estofados, fazia cadeiras para escritório. E então eu ficava o dia em casa, né? Depois, quando a Maria Clara nasceu, eu ficava ali com a Maria Clara, até ela ter um certo tempo, para depois começar a procurar trabalho, né? Então eu ficava em casa o dia inteiro com a Maria Clara, quando minha mãe chegava, ela tomava um banho, jantava, eu tomava um banho, trocava, ia para a escola, ela ficava cuidando da Maria Clara para mim, dava mamadeira, trocava tudo. Eu chegava da escola 11 horas, eu abria a maçaneta, toma que o filho é teu, ia pro quarto, coitada, lógico, tinha que dormir, né, descansar para trabalhar no dia seguinte, né? Nunca levantou de madrugada para me ajudar, assim, salvo às vezes que era coisas que realmente era muito novas ali, que eu não sabia o que fazer, daí eu ia lá e batia na porta, mãe, tá acontecendo isso, né? Porque mãe é mãe, a gente recorre, não interessa a idade, né? Então ela ia lá, levantava e me ajudava, mas assim, falar que minha mãe ficava acordada para cuidar, não saía mais, né? Assim, chegava no final de semana, as amigas saíam, não, você pode sair. Todos os lugares que você puder levar a sua filha, você pode ir, você fica à vontade. Eu não vou cuidar dela para você sair, uma vez que você só tá com ela por conta de uma responsabilidade, né? Então, assim, foi bem difícil. Mas graças a Deus que a minha mãe fez isso. Graças a Deus. Assim, acho que muito... Eu nunca fui assim, tirando essa questão, mas assim, eu e minhas irmãs, a gente nunca fomos filhas que deram muito trabalho, assim, a gente sempre... Eu, inclusive, comecei a trabalhar mais tarde, até por conta disso, mas as minhas irmãs sempre começaram a trabalhar muito cedo, com 14 anos, porque antes podia, né? Então, uma foi trabalhar numa sorveteria, outra foi trabalhar numa lanchonete, começava a trabalhar, já assumia uma conta de casa, então a luz é sua, a água é sua. Então, assim, a gente fomos boas filhas, né? E o pai sumiu? Não, ele continuou lá, até assim, daí nesse dia que daí, né, falei com meu pai, contei tudo da gravidez, né, daí meu pai foi até falar com ele, e daí quando foi à noite, eu lembro que eu tava em casa, assim, na sala, né, e daí uma amiga minha me chamou lá no portão, falei bem assim, olha, o fulano tá ali, quer falar com você, falei, nossa, mas se meu pai ver ele aqui, vai dar ruim, né, por conta de toda a situação, eu tinha contado naquele dia, e daí ele me chamou para conversar, e daí, não, vamos ficar juntos. Falei, não era para ter acontecido isso, mas não vamos não, e pode seguir sua vida, e assim ele fez daí. Ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. Aí eu continuei morando em Goiuerê, né? Aí até a minha filha ter 2 anos e 7 meses, para ser exato. Continuei lá, daí comecei a trabalhar, enfim. Aí depois, quando a Maria Clara estava com 2 anos e 7 meses, aí
por conta da cidade ser muito pequena, ia ter oportunidade para você estudar, para você trabalhar, uma coisa melhor. Então, daí a minha irmã mais velha, que já morava aqui, então ela me convidou para vir embora para cá, né? Falou assim, olha, vem para cá, a gente vai dividindo as despesas, né? Por enquanto, até você chegar, você conseguir arrumar um trabalho, eu vou segurando as pontas. Depois a gente divide as despesas e assim que a gente se ajustar mesmo, aí você traz a Maria Clara para cá. Eu falei, não, tudo bem. E daí assim eu fiz. Vim para cá. Nossa, meu Deus, terrível. Que dia, assim, que eu lembro, assim, do meu coração sangrando como se fosse agora, assim, né, de ter que vir pegar longe da filha. Ficar longe, né, mas meus pais eram muito bons, assim, eles vinham sempre, assim, daí trazer ela pra cá, e ela toda feliz, vinha, oi mãe, nunca foi embora chorando, assim, sabe, oi mãe, me abraçava, beijava, na hora de ir embora minha mãe falava, vamos, e ela, vamos, entrava no carro e ia embora, assim. Mas eu falava, meu Deus, foi terrível, foi uma época terrível, assim, e demorou, porque daí comecei a trabalhar, trabalhava no comércio, né, e ganhava muito pouco, e daí questão de escolinha e essas coisas, então assim, daí aí ela ficou lá até quando eu conheci o Marcelo. E como que vocês se conheceram? Como que a gente se conheceu? Essa história é um barato. O Marcelo, ele trabalhava num carrinho de cachorrão. Ali na esquina do Condor tem um carrinho de cachorrão. Que hoje eu não sei, já passou por vários nomes, mas naquela época chamava Jura Lanches. E tinha uma locadora, e ficava ali na Paraná, na esquina da Paraná com a Colombo ali, né? E tinha uma locadora que eu frequentava de uma amiga minha, que era ali na Paranaguá, né? A Paraná, quando você atravessa a Colombo, ela se torna Paranaguá, né? É a Paranaguá, isso. Tinha uma locadora de vídeo ali na época das locadoras ainda de vídeo, de uma amiga minha. Então, chegava final de semana, eu e minha irmã fazia romaria, descia lá, alocava aquele monte de filme, subia pra passar o final de semana vendo filme. Como estudante, devia morar ali na Zona 7, por ali? Quando eu vim embora pra cá, minha irmã morava ali na Bragança, que é bem aquela região ali próximo da Avenida Paranaguá mesmo. Aquela região bem universitária mesmo, ela morava ali. Porque a minha irmã, quando ela veio embora pra cá, ela veio embora com uma irmã da minha mãe, porque assim, como a minha mãe é mais velha, de 13 filhos, então os irmãos caçulas da minha mãe são mais ou menos da idade das minhas irmãs, né? Porque minha avó, coitada, começou a ter filho com 20 e poucos anos, foi parar com quase 50, né? Então, assim, a minha irmã mais velha e as minhas tias caçulas é diferença de 2, 3 anos, né? Então, uma dessas minhas tias também passou no vestibular e veio embora com a minha irmã. Vieram as duas. E então ficaram morando as duas. Aí a minha tia se casou, também teve um bebê, teve a minha prima. E continuaram morando ali. Minha irmã, meu tio, daí casou com a minha tia e minha prima. Só que daí quando eu vim embora pra cá, daí minha irmã falou assim, então agora vamos alugar uma casa pra nós duas. Daí fica eles, a família deles, né, e vamos alugar uma casa. A gente até eu arrumar um trabalho, a gente ficou morando todos na mesma casa por uns meses, né. Aí eu dividi o quarto com a minha irmã e meu tio, minha tia e minha priminha lá, né, no outro quarto. Então a gente ficou todo morando, né, na mesma casa e depois eu comecei a trabalhar e daí a minha irmã falou, não, então agora a gente dá pra dividir as contas, então vamos alugar uma casa pra gente. E daí a gente alugou uma casa aqui na Benjamin Constant, na rua do Corpo de Bombeiros ali, né? Desculpa o que eu tava falando antes. Não, é que daí você tá morando ali próximo do cachorrão. Isso, é verdade. Lembrei. Aí a gente morava ali, exatamente. Então a gente morava aqui na Benjamin Constant, então a gente descia a Paraná pra ir lá na locadora, e na subida já pegava um lanche, e já vim embora para começar a ver os filmes na sexta-feira, né? Aquele monte de VHS locado. E daí, o Marcelo trabalhava lá. E daí, numa dessas vezes que a gente desceu, a gente parou lá, pediu o lanche, e na hora que a gente estava vindo embora, a minha irmã falou bem assim, tem um cantor que ele fazia parte de uma banda chamada N-Sync, que é o Justin Timberlake, não sei se você conhece, já ouviu falar o Justin Timberlake. Sim. E na hora de ir embora, porque o Marcelo depois, ele ficou careca, coitado, ficou calvo, mas quando eu conheci, ele tinha ele era loirinho, o cabelo todo enroladinho, assim, parecia um anjo querubim, sabe? E o Justin Timberlake, nessa época, usava o cabelo desse jeito, enroladinho também. E na hora que nós estávamos subindo para ir embora, minha irmã falou bem assim, que bonitinho, né, o rapazinho do cachorrão. Eu falei, você sabe que a gente para ali tanto, mas eu nunca parei para olhar com esses olhos. Ela falou, nossa, ele parece o Justin Timberlake. E eu caí na gargalhada, né? Falei, nossa...
Então, no domingo, na segunda-feira, quando eu for devolver as fitas, eu vou parar lá para comprar um lanche só para olhar para ele com esses olhos, né? Nunca mais tirei os olhos dele. Aí desci na segunda-feira para levar os filhos na subida, parei lá para comprar um lanche, e daí, oi, tudo bem? E eu sempre muito falante, Marcelo sempre muito quieto, muito contido, muito tímido, né? E eu já puxando assunto, e ai, como é seu nome? Onde você mora? Quanto tempo você trabalha aqui? E foi até que eu falei pra ele, olha, minha irmã falou na sexta-feira que você se parece com o Justin Timberlake. Dele, sério? Começou a rir daquele jeito tímido dele, e a gente começou ser amigo. Isso foi, mas assim, foi bem rápido, assim, da amizade pro namoro, assim, porque isso foi, assim, em fevereiro. E no dia 4 de março ele já tava me pedindo namoro, já. Então foi assim que a gente se conheceu. E daí, eu trabalhava numa loja, no comércio, nessa época, né, na Riachuelo eu trabalhava nessa época. E ele trabalhava no carrinho de cachorrão, final de semana você sabe, né, é o que dá mais movimento, né, você tem que trabalhar até... Sexta, sábado e domingo sábado e domingo esquece, né, só tem hora para começar, né. Então, nossa, daí eu saía do trabalho, né, no começo, antes de começar a namorar, né, daí eu saía do trabalho e, nossa, eu já passava lá direto, já descia, porque eu morava pertinho na Benjamin Constant, né, mas em vez de eu virar para ir embora, eu já descia reto, já de uniforme mesmo, eu ia para lá. Ai, oi, tudo bem? Não sei o que. Às vezes ele falava, hoje o cara não veio, falhou aqui comigo. Eu falava, não, então eu vou subir lá em casa, vou tomar um banho, trocar de roupa, volto aqui pra te ajudar. E voltava e ajudava, ele ficava lá até. E daí, obviamente, naturalmente, e daí realmente, quando eu olhei pra ele, eu falei, nossa, ele não parece o Justin Timberlake, ele é muito mais lindo que o Justin Timberlake. E daí, nossa, obviamente, aí me apaixonei. E daí a gente começou ali aquela coisinha mesmo, né, aquela paquera, aquela... Aí até que um dia ele foi me deixar em casa, eu falei, escuta, você vai me pedir namoro? Não? Ele falou assim, achei que a gente já estava namorando. Eu falei, não, você não me pediu. Ele, você quer namorar comigo? Com certeza. E assim, aí vem a questão que eu tinha Maria Clara, né? Desde o primeiro momento, né? Sempre falei que eu tinha Maria Clara, né? E tudo mais, né? Ela estava com 3 aninhos? 3 aninhos. 3 aninhos. 3 aninhos, não tava mais, não, 3 aninhos, quase 3 aninhos ela tinha quando eu vim embora pra cá, né, quando eu conheci o Marcelo, porque demorou uns anos, que eu falei pra você, até eu conseguir, né, estabilizar pra trazer ela veio embora pra cá, ela já tinha, isso tudo levou uns 4 anos, entre eu vim embora pra cá, e depois eu conheci o Marcelo, porque ela veio embora pra cá, ela já tinha quase 7 anos, né, e daí desde o começo eu falei pra ele que eu tinha uma filha, né, e ele falou, não, nossa, que legal, e daí dessas vezes meu pai sempre vinha, né, nos finais de semana trazer ela pra eu ver, daí apresentei meus pais, né, e eles assim, nossa, foi um amor à primeira vista também, desde sempre, até porque a Maria Clara nunca teve contato, né, que nem o pai dela foi 0 contato, né, a gente acabou não ficando junto e foi 0, também não teve questão de registro, nem de nada de nada mesmo, 0. Né? Quanto tempo, assim, quando vocês começaram a namorar, chegou no casamento? Eu e o Marcelo? Olha... Desde o começo já foi meio que um casamento, porque a gente começou a namorar em março de um ano, e a gente foi morar junto em abril do outro ano, e a gente casou no civil em janeiro do outro ano. Então eu comecei a namorar ele em março de 2004, a gente foi morar junto em abril de 2005, e a gente casou no civil em 21 de janeiro de 2006. 1 ano e meio. Mas na verdade desde sempre, né, porque nessa época, quando eu conheci o Marcelo, a minha irmã trabalhava no HC, ela trabalhava em 2 hospitais, ela trabalhava no Hospital Paraná e no HC, ela era do setor administrativo, né, então ela trabalhava, coincidia que dava, todo final de semana, ou ela dava plantão em um ou em outro, né, então assim, e noite sim, noite não ela trabalhava, né. Então, como noite sim, noite não, eu estava sozinha, então, assim, sempre foi já foi meio que um casamento desde o começo, assim, porque eu sempre estava sozinha, então, às vezes, no meio da semana ele saía do cachorrão mais cedo, né, e daí ia para casa e acabava ficando lá, mas, assim, de fato mesmo, pra gente morar junto, foi em abril do outro ano. Se eu não me engano, a gente foi morar junto ainda no dia que o Papa João Paulo faleceu, foi isso mesmo, no dia que o Papa João Paulo faleceu, que eu acho que foi dia 1º de abril ou dia 2 de abril, que ele ainda falou bem assim, olha, não é mentira, a gente vai morar junto de verdade. Foi em 2005. E daí casamos no civil em 2006. E casamos no religioso em 2017.
Aí ele ainda brincava, às vezes eu falava bem assim, amor, qual que é a data do nosso casamento? Ele falava, não sei, tem tanta data esse casamento. Tem tanta data. Eu falava, não, amor, mas tem o casamento, tem de morar juntos, tem o casamento civil, o casamento da igreja. Mas é isso. A gente se casou no religioso daí em 2017. E daí, quando vocês trouxeram a menina, tua filha, para estar junto, ali como família, você já estava quanto tempo assim? Foi logo no começo? Foi, porque assim, porque desde quando a gente se conheceu, eu já sempre falei pra ele que, logicamente, né, o meu objetivo era o quanto, assim que eu pudesse, eu trazer a minha filha pra cá, né? E eles... contato, assim, dentro da casa, ela tinha 4 anos e meio, por ali, 7. Né, ela já tinha uns 5 anos e pouquinho, 5 anos e pouco, né, quase 6 aninhos, porque ela veio embora pra cá, porque depois que a gente se conheceu, porque assim, quando a gente se conheceu, aí levou esses meses pra gente morar junto, daí quando a gente foi morar junto, a gente trouxe ela pra cá, né, e desde o começo, assim, eles foram, assim, foi um amor à primeira vista, tanto que o Marcelo sempre falava pra Maria Clara, ele abraçava ela, ele beijava, falava, filha, eu te amo tanto, obrigado por você ter sido o meu primeiro amor. Porque desde o começo, assim, quando eles se conheceram, ela falou pra ele, ela falou assim, como que ela poderia chamá-lo? Ele falou assim, olha, você pode me chamar da forma que você quiser, você pode me chamar de Marcelo, você pode me chamar de tio, você pode me chamar de pai. E ela, nossa, né, queria um pai, o sonho da vida dela era ter um pai, né? E Deus envia aquele anjo, né, que, meu Deus do céu, foi mais que um pai, assim, foi tudo pra nós, assim. Então ela começou a chamar ele de pai, e ele sempre muito carinhoso, muito, muito maravilhoso. E ela era pai, e começou já tudo, prova de escola, era Maria Clara Boff. Ele tinha família, assim, morava com os pais aqui? Sim, ele morava com a mãe e um irmão. Os meus sogros, eles são separados há muitos anos, se separaram. O Marcelo tinha, acho que tinha 8 anos quando se separaram. E meu sogro se casou novamente, constituiu família, né? Então, e dessa outra família eu tenho cunhados já de quase 40 anos também, enfim, 30 e poucos anos. Mas então os pais dele já eram separados e morava ele e a mãe e o irmão caçula. Porque ele tem uma irmã do meio, mas a irmã do meio morava com o pai dela, né? Porque o Marcelo é filho da mãe dele, com o pai dele é só ele, né? Aí minha sogra tem outros filhos de outros relacionamentos e meu sogro tem outros filhos desse relacionamento, que ele tem até hoje, né? Que ele se casou de novo e tá até hoje. Então o Marcelo morava. E é bem engraçado que esse irmão do Marcelo, ele é bem mais jovem, né? Foi bem assim, bem temporão, né? E ele nasceu no dia 11 de setembro de 2001, no dia que as torres gêmeas caíram. Marcelo já tinha 18 anos, chegou já trabalhava no Cachorrão nessa época, e chegou de madrugada e a mãe dele lá sentindo as dores, né, para ganhar nenê, que a minha sogra não estava com o pai do meu cunhado, né, então o Marcelo chegou de madrugada e a mãe dele lá sentindo as dores para ganhar, e daí até que foi, ela não aguentou mais, ele falou, não mãe, vamos pro hospital, e daí ele foi levar ela, e no caminho ele disse que sintonizou o rádio, né, e ouvindo no rádio do carro, caiu a outra torre. Ele, mas que torre é essa, meu Deus? Será que é torre de celular? Que torre é essa que tá caindo, né? E era as torres gêmeas que estavam caindo. Daí ele levou a mãe dele pro hospital e daí ela ganhou meu cunhado, né? Que é 1 ano mais novo que a minha filha, né? Ele fez agora 24 anos, né? De 2001 ele fez 24 anos. E engraçado que ele falou que daí a enfermeira veio, olha, vai com o papai. Ele falou, não sou o pai, sou o irmão mais velho, porque a diferença é grande, né, 18 anos, né? A enfermeira achou que ele era o pai, falou, olha o papai. Ele falou, não sou o pai, eu sou o irmão mais velho. Mas enfim, pode falar, Ivan. Pode, não tô deixando você falar. E trazendo de volta daí para essa questão daí, então da Maria Clara, então daí sempre pai, e ela começou a assinar as provas. Muito legal isso, né, de essa adoção natural. Sem forçar. Olha, aqueles dois foi um encontro de almas, de verdade. E eu até agora, eu achava que era biológico. Todo mundo acha. Porque, assim, o amor deles é tão grande que eles começaram até a se parecer fisicamente. Porque diz que tem uma explicação científica para isso, né? Quando duas pessoas se amam muito, diz que eles começam a pegar as feições, né? E as pessoas só sabem porque a gente, assim, realmente fala
porque fala em situações pontuais, né, também, né? E agora aqui, né, que as pessoas vão ficar sabendo. E como que ele foi trabalhar com segurança eletrônica? Então, daí, depois disso, ele... Alguém convidou? Porque depois que ele saiu do cachorro, ele falou assim, olha, eu não quero mais trabalhar à noite, porque realmente é uma vida muito sofrida, né, e a gente não podia programar nada, final de semana, porque sempre trabalhando. Aí, ele foi trabalhar numa casa de carnes, né, foi trabalhar como entregador nessa casa de carnes. Mas ele queria, ele falou assim, não, eu quero fazer outra coisa, e o Marcelo sempre foi muito autodidata, muito mesmo, assim, ele olhava um negócio... Curioso, e o Paulinho tem essa habilidade, graças a Deus, assim. Aí, então ele falava assim, não, mas eu não quero, lógico, não vou ficar fazendo isso aqui, né, pro resto da vida. E daí até o patrão dele, que sempre teve ele também como, nossa, o ex-patrão dele sempre teve ele como um filho, assim, também começou a incentivar, falou, não, Marcelo, você tem que fazer alguma coisa, né. Então ele sempre gostou muito dessa questão de tecnologia. O Marcelo, assim, ele não tinha vaidade com marca de roupa, nada disso, ele era muito simples, uma camiseta, uma calça e um tênis para ele ia em qualquer lugar, estava bom, se importava não precisava ser de marca, nem de nada. Mas tudo que envolvia tecnologia, ele gostava que fosse o melhor que ele pudesse comprar, entendeu? Porque ele gostava disso. E daí ele foi e fez um curso de 6 meses, né? Para aprender, e daí foi trabalhar com isso. Eu conheci ele, o Marcelo, num condomínio. Eu já atendi o condomínio há um tempo, né? E daí o condomínio resolveu fazer uma reforma. Sim. Aí eu sempre faço esse trabalho de melhorar a infraestrutura, porque a maioria, 99%, não só de casa, condomínio, tudo, não tem infraestrutura nenhuma. Nenhuma. Depois que tá a parede pintadinha, bonitinha, eu queria colocar um negócio aqui. Aí tem que vir colando fio, canaleta e tal, né? Então nessa reforma eu já me prontifiquei, ó. Eu indico uma tubulação aí para fazer para melhorar. Aí tá. Daí o dia que era o dia de eu passar o cabo, eu vi ele lá trabalhando, mexendo com as câmeras lá, né? Aí eu peguei e falei para ele, falei assim, ó, como que é tu trabalha? Eu vou fazer tal coisa assim, assim, assim. Vou ter que passar um fio ali e tal. Daí eu falei assim, então eu também tenho que passar no mesmo lugar. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar nós dois juntos, porque se eu passar primeiro vai ficar ruim para você, se você passar primeiro vai ficar ruim para mim. Então vamos passar junto, você tá com o cabo aí, tal. Daí a gente foi assim, né? E daí um foi ajudando o outro, foi natural também. Sim. Foi natural, porque tem algumas pessoas que a gente tem assim uma conexão natural. Eu falo geralmente assim, que cristão conhece um cristão. Exato. Entendeu? Independente de placa de igreja e tal. Claro. Você conhece, você sabe, pela postura, pelo olhar, até o jeito de andar, a pessoa te dá uma confiança, uma confiabilidade, né? E ver que a pessoa tem um interesse genuíno. Claro. Né? Daí eu vi isso nele assim, já viramos amigo. Sim. Aí no mesmo dia eu falei assim, eu tenho um grupo no WhatsApp, inclusive, acho que foi em novembro. Eu acho que esse mês está fazendo, mês que vem agora, em novembro, 11 anos. Eu criei um grupo no WhatsApp. E você adicionou ele nesse grupo? Daí eu peguei e adicionei ele naquele dia. Adicionei ele, ó, você quer trocar ideia com outros profissionais e tal? Eu quero, então vou te adicionar aqui e tal, né? Ele e o morcego. O Edivaldo, vulgo morcego, né? Aqueles dois lá eram inseparáveis. Mas o Marcelo, exatamente, esse era o meu marido mesmo, ele era muito prestativo, muito querido. Na verdade, isso assim, é uma marca registrada dele, assim, as pessoas falam. Assim que ele morreu, uma vez eu encontrei um cliente, um amigo muito querido, porque assim, o Marcelo, ele era muito cativante, então as pessoas começavam como clientes e terminavam como amigos queridos mesmo. Então, pessoal, agora vocês ouviram ela falar, né? O Marcelo faleceu. E até te pergunto, você está bem preparada para a gente falar sobre isso? Agora eu estou. Eu sei que você está... Por isso que eu demorei para te chamar, porque eu sabia que você estava se recompondo mais, assim. Porque o luto, ele tem fases, né? Eu acredito que eu já consegui, assim... A saudade, a falta, ela é eterna. Ponto. Isso não tem um único dia que eu não pense no Marcelo, que eu não gostaria que ele estivesse aqui, que eu
não imagino como que seria, assim, a relação dele com o Paulinho agora, o Paulinho com 15 anos, um homem, né, a relação dele com o pai, como que seriam. Tá perto de 5 anos, né? Tá, fez 4 anos dia 17 de junho, né? 17 de junho, então ano que vem já vai fazer 5 anos. E essa questão de tempo, assim, é uma loucura, porque tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, parece que eu vi o Marcelo ontem. Tem dia que eu falo, meu Deus, parece que faz 1000 anos que eu vi o Marcelo, assim, é uma coisa muito louca nessa questão de tempo. Mas, então, assim, e quando ele faleceu, eu encontrei um cliente no centro, eu estava em horário de almoço, e o Sidney me viu, me abraçou e falou, como você tá? Eu falei, Sidney, muito difícil, porque o Marcelo era isso, o Marcelo era tudo pra nós, era aquilo, ele fez assim, filha, você não precisa falar do Marcelo, a vida dele fala por ele. Quem conheceu o Marcelo não precisa falar nada, a vida dele fala por ele. E realmente, isso é uma coisa que, assim, que conforta muito o nosso coração, porque realmente é a marca registrada dele, é a calma, a educação, a gentileza, é justamente aquela questão dos opostos se atraem. Eu falo com as mãos, eu falo alto, eu sou muito agitada. O Marcelo era a paz, a calmaria, ele era o equilíbrio. Às vezes acontecia uma coisa e eu já, meu Deus, Marcelo, o que a gente vai fazer? Ele, calma, vai dar tudo certo. E dava tudo certo, sempre deu tudo certo. E ele era essa paz mesmo. É a marca registrada dele, assim. É o vulgo morcego, né? Ele vai assistir esse vídeo. Vai. Eu fui para casa, tive alta 24 de setembro. 2021, né, Ivan? 2020. Ah, foi 20, né? 2020. Ah, o seu verdade, foi um ano antes. Foi alguns meses antes. Aí eu tive alta, fui para casa, e no dia 5 de outubro eu faço aniversário. Então todo ano eu comemoro 2. É o dia que eu saí da UTI, que é do hospital, tive alta, fui para casa, e o aniversário mesmo, que é dia 5 de outubro. Então, ali naquela 15 dias ali, para mim, todo ano, eu me sinto assim, até que é um motivo de eu ter te chamado aqui para essa entrevista, porque eu sinto assim um estado de graça, sabe, de ter passado por eu costumo falar assim para as pessoas que elas até se assustam, foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo. Porque a maioria das pessoas só vão enxergar o que elas causam no mundo, né? Se acontecer, né, bem perto da morte, mas a maioria nem vai saber. Porque são coisas que as pessoas dizem na beira do caixão. Ah, ele era um cara bom, era assim, era assado, ou era ruim, graças a Deus que foi embora. Que a pessoa causou, ela nem vai saber, na verdade, né? E só que eu tive um impacto. Foi quando eu fui da UTI para o quarto, daí eu tive acesso ao celular, né? Aí eu peguei e comecei a primeira coisa que eu fiz, eu policiei minha mente. Eu quero ouvir as mensagens que a minha filha e minha esposa me deixou. Aí eu comecei, acho que umas 3 horas da tarde, escutar as mensagens dela, que elas mandavam como se eu estivesse ouvindo, né? Aí eu vi as mensagens, tudo delas, assim, chorei, até acabou, era 10 horas da noite, aquelas mensagens. Daí depois, amanhecendo no outro dia, eu comecei a olhar as mensagens das pessoas, aí eu tive impacto. Foi um dos maiores impactos que eu tive na minha vida, porque eu olhava o celular, a mensagem, ficava assim, nossa, mas será que a pessoa mandou para mim mesmo essa mensagem, não era para o outro, não? Porque ela vê isso em mim. Eu comecei a pensar, poxa, eu causo esse impacto nas pessoas. Exatamente. E eu vejo assim que, pela tua fala, que em muitos lugares que você foi, você nem imaginava. Nunca. Que dava aquele impacto à vida dele. Exato. As pessoas me encontravam pelo Messenger do Facebook. Nossa, você é a esposa do Marcelo? Meu Deus, a gente não está acreditando. Um ser humano sensacional. Foi muito... Nossa, o celular dele, assim... Quando ele foi para UTI, então eu fui no hospital e peguei todos os pertences, porque daí, né, foi entubado, né? Enquanto ele estava consciente, ficava com o celular. Mas... Foi bem nesse dia ou nessa semana que como é que é o nome dele, Edivaldo? Edivaldo, é o morcego. Ele pegou e me chamou no WhatsApp e falou assim, ora pelo nosso amigo que ele tá mal. Daí eu peguei assim, como assim? Ah, ele pegou Covid também, tá hospitalizado e tal.
Mas qual que é o estado dele? Não, tá entubado. Eu falei, não acredito. Eu fiquei foi tudo assim, foi tudo de sextas em sextas, porque o Marcelo... Eu tava meio que em recuperação ainda, assim. Ele positivou numa sexta, ele foi internado na outra sexta, ele foi entubado na outra sexta. Foi tudo assim, de sextas em sextas. Mas é lógico, a gente tinha aquela esperança muito grande, né, de que ele ia sair daquela, né? Porque assim, a princípio, foi uma internação de precaução. Eu ainda lembro que quando eu levei ele, que ele começou a sentir um pouco de falta de ar, eu estava trabalhando em home office nessa época, né? Eu trabalhava no escritório de contabilidade, então eu estava trabalhando em home office. E daí quando eu escutei ele lá no quarto, meio que forçando para respirar, eu fui lá e falei, amor, tá tudo bem? Ele falou, olha, eu tô com um pouco de dificuldade de respirar, será que era bom a gente ir lá no hospital para ver? Eu falei, amor, acho que vamos, né? Porque como era uma coisa nova, né, Ivan? Esse Covid foi uma coisa nova, até os médicos não sabiam os protocolos mudavam todos os dias, porque era uma coisa nova para todos, né? Eu falei, amor, não sei, acho que vamos, a gente tinha comprado aquele medidor da saturação, né? Então daí a gente... Oxigenação. Aí a gente mediu lá, tava 92 e alguém tinha falado que se abaixasse de 95 era meio perigoso. Daí eu falei, então vamos, né, pra ver. E eu lembro que eu cheguei e eu estacionei o carro assim embaixo da janela do consultório que ele entrou. Então, e a janela tava aberta, porque ficava tudo aberto por causa pra ter corrente de ar, né? E eu me lembro assim claramente que eu tava pro lado de fora do carro e escutei o médico falando assim, olha, Marcelo, você está com 40% do pulmão tomado, mas isso nem seria motivo, assim, nem é um percentual pra gente te internar, mas vamos fazer o seguinte, para não correr o risco de aumentar e você voltar aqui e já tá uma situação fora de controle, eu já vou te internar agora, vamos fazer um ciclo de antibióticos, já resolve o problema e você fica 0 bala. Ele falou, doutor, tudo bem, se o senhor achar que é o melhor, tudo bem. E daí ele me passou uma mensagem, falou assim, amor, vem aqui na porta que eu já não posso nem sair mais pra ir aí. Ele já não pôde nem sair pra falar comigo, eu já tive que ir só na porta. E eu cheguei assim na porta, ele já, olha, vou me internar, tal. Eu falei, eu escutei, eu tava lá do lado da janela, eu escutei, ele falou assim, mas tá tudo bem, e eu comecei a chorar. Aí a enfermeira veio e falou assim, você não pode chorar, você tem que dar força pra ele. Mas eu sempre fui muito assim, eu sou uma pessoa forte, sem modéstia, mas eu sou assim também, é um misto, eu também choro com muita facilidade. E não quer dizer que quando eu choro é porque eu seja fraca. Não é, mas é uma forma de extravasar aquilo que eu tô sentindo no momento. Sim. Então eu lembro que eu comecei a chorar, falei, amor, mas vai ter que internar mesmo? E a enfermeira falou, calma, você tem que dar força pra ele. Eu falei, não, eu vou dar força pra ele. Mas é só que eu não queria que ele ficasse aqui. Enfim, e ele ficou, e daí foi pra casa. Eu fui pra casa, né, e fui tão assim, nossa, tão desesperada, me perdi pra vir embora, liguei pro meu sogro perdida do qual você acha, morando aqui na cidade eu me perdi, liguei pro meu sogro chorando, apavorei meu sogro, falei, Sérgio, eu tô aqui perdida, não tô sabendo achar o caminho de ir embora, porque eu fui trazer o Marcelo no hospital, e o Marcelo ficou internado, e ele, mas meu Deus, ele não melhorou, não sei o quê, enfim, e daí o Marcelo ficou ali uma semana, a gente se falava todos os dias, a partir do momento que ele se internou, eu nunca mais o vi pessoalmente, porque por conta Não podia, né? Ter contato. Então eu não podia visitá-lo, mas a gente fazia videochamadas, né? E daí, amor, como é que você tá? Tá melhorando? Tinha dias que ele falava que estava melhor, tinha dias que falava que não estava se sentindo muito bem. E o médico todo dia me ligava no final da tarde para dar o boletim, né? E assim, só que na verdade o Marcelo, ele nunca melhorou. O Marcelo, ele só foi piorando. Ele nunca melhorou. Nunca. O médico falava bem assim, olha, esse ciclo de antibiótico não está fazendo efeito, eu vou ter que trocar, vou ter que fazer outra combinação, vou ter que fazer outro com esse, tirar esse, colocar esse, e cada vez colocando antibióticos mais fortes. Até que o médico me ligou um dia e falou bem assim, olha, os antibióticos que eu já podia ministrar, os mais fortes que eu podia, não fez efeito, então agora a gente vai ter que entubá-lo, porque tem antibióticos que é só nível de UTI, né, porque daí você tem que estar sedado e tudo mais. E daí a gente vai ter que entubá-lo. Só que tinha um problema que você não achava vaga de UTI em lugar nenhum, nem SUS, nem particular, nem nada. Você não achava. Mas daí, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar lá no municipal uma vaga, e daí ele foi pra lá. Foi assim, ser entubado. E foi a última vez que eu tive contato com ele, foi daí nessa sexta-feira, que ele me passou uma mensagem, porque o médico costumava me ligar para passar o boletim por volta das 5 da tarde. E ele me passou uma mensagem,
falou, amor, e o médico já tinha, só que nesse dia o médico tinha me ligado a 1h da tarde para falar, olha, a gente vai ter que entubar, achar uma UTI para entubar o Marcelo, porque a gente vai ter que tentar outros antibióticos. E daí nesse dia, às 5h da tarde, o Marcelo me passou uma mensagem, falou assim, amor, e daí o médico já ligou? Eu falei, ainda não. Porque eu não queria preocupá-lo. Daí eu falei, não, ainda não ligou. Só que daí, eu fiquei incomodada com aquilo, e daí quando foi 8h da noite, eu falei, não posso enganá-lo, não posso deixar, né? E daí eu passei uma mensagem, amor, o médico acabou de me ligar e falou que o antibiótico não fez o efeito esperado, então assim, que eles acharam mais viável para você não piorar, então te entubar, porque daí tem remédio que é só a nível âmbito de UTI. Então, mas você não precisa se preocupar, tal, que não é porque você tá grávida nem nada disso. E mandei essa mensagem para ele 8h da noite, mas ele nunca viu essa mensagem, porque depois eu fiquei sabendo que ele foi entubado às 7. Ele nunca viu essa mensagem. E foi isso. E daí ele foi pra UTI e Marcelo tá grave, Marcelo tá grave, tá grave, tá grave, tá gravíssimo. Aí um dia eu cheguei, porque assim, aí eu tinha que esperar, todos os dias o médico ligava para passar. Aí nas segundas e nas sextas podia ir lá que o médico falar, aí o médico atendia. Mas só o médico, eu não podia vê-lo. Enquanto ele ficou no respirador, quanto tempo ele ficou? Ele ficou mais de 15 dias, porque ele chegou a fazer a tráqueo, só que a tráqueo ela só é até 15 dias, né? Porque depois já começa a mexer com as cordas vocais, então... Isso. Aliás, desculpa. Eu falei diferente. Ele ficou mais de 15 dias porque eles aconselham entubar só por 15 dias. Depois, eles sugerem a tráqueo, porque acho que o entubamento já começa a prejudicar as cordas vocais, né? A lesão pode ser irreversível. Irreversível. Então, ele chegou a fazer a traqueostomia. Então, deu mais de 15 dias. Acho que deu uns 18 dias. E, então, assim, gravíssimo, gravíssimo. Aí teve um dia que eu cheguei e o médico falou bem assim, olha, o Marcelo hoje é o caso mais grave que eu tenho na UTI, é o Marcelo. Eu falei, nossa, doutor, mas, sei lá, eu posso ter esperança? Ele falou, claro, enquanto a vida há esperança. E a gente está aqui lutando pela vida dele. E eu fui para casa arrasada aquele dia, meu Deus, não tirava o celular da mão para nada, doida pro médico ligar para dar notícia, morrendo de medo da notícia que poderia vir. E o Marcelo teve quando ele foi para UTI, ele teve que fazer também... Ele teve que fazer hemodiálise, a diálise, né? Porque o rim começou a não trabalhar de acordo mais. Na primeira, ele teve uma parada de 8 minutos. E os médicos trouxeram de volta. Só que depois ele não teve mais. Então ele continuou todos os dias fazendo a diálise, mas ele só teve na primeira ele teve essa parada de 8 minutos. Enfim, aí voltando para esse dia que eu cheguei, o médico falou assim, olha, o Marcelo hoje é o caso mais grave que eu tenho aqui, não sei, a gente vai chamar o nefro para poder avaliar, para ver se ele aguenta fazer a diálise, enfim, mas estamos aqui lutando pela vida dele. Eu falei, meu Deus, o telefone podia tocar a qualquer momento, né? Mas graças a Deus ele deu uma melhoradinha. Isso foi na segunda-feira, que o médico falou que era o caso mais grave. Aí passou na terça, deu uma melhoradinha, aí na quarta, eu fui lá, para conversar com a médica. E eu nunca me esqueço, ela estava com o prontuário dele na mão, quando eu entrei assim, ela até colocou na mesa, falou, nossa, como que o Marcelo melhorou? Eu falei, sério, doutora? Ela falou, sério, nossa, ele deu uma ótima melhorada. E isso foi no dia 16 de junho, e o aniversário dele era 30 de junho. Falei, nossa, doutora, será que, nossa, tomara que ele melhore, tomara que ele já esteja no quarto, né? No dia do aniversário dele, pra gente poder fazer uma videochamada. Ela falou, se Deus quiser, ele vai estar. E, nossa, eu fui embora muito animada naquele dia. Mas naquela noite, começo de noite, quando eles foram fazer a sessão de diálise, ele começou a piorar de novo. Aí o médico suspendeu, falou, para, que se continuar ele não vai aguentar. Aí, na quinta-feira pela manhã, eles foram retomar, porque era aquela história, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, porque tem que fazer. Tem que limpar o sangue. Tem que limpar o sangue, tem que tirar o líquido, né, do corpo, né. Então, falou, não, tem que fazer. E daí ele não aguentou. Na quinta-feira de manhã, daí ele não aguentou, e daí ele teve outra parada. Daí eles não conseguiram trazer de volta. E todos os dias, nesse período que ele ficou na UTI, como não podia ter o contato, então o hospital fazia aquele acompanhamento do acompanhamento psicológico com a família por telefone. Então, todos os dias, entre 9 e 9h30, a psicóloga me ligava para
pra ver como eu tava e tudo mais, né? A Marina. E daí nessa quinta-feira do dia A 17... gente conhece bem como é que é. Sabe, né? E nessa quinta-feira, nessa manhã, eu lembro que ela... Aí o telefone tocou, era 9h, 9h05. E daí eu atendi. Oi, Marina. Ela falou, não é a Marina. Eu sou a Joyce, eu sou a enfermeira-chefe aqui da UTI, do hospital. E daí eu já sabia, né? Falei, ai, Marina... Eu falei, ai, Joyce, não, por favor. Ela falou, não aconteceu nada, assim, o Marcelo... É que ele teve uma piora e o médico quer falar com você, mas a gente sabe, eles não falam por telefone, né? E a minha irmã trabalha no HU há muitos anos, né? Daí eu liguei pra ela na hora. Ela falou, você pode vir aqui? Eu falei, vou. Daí liguei pra minha irmã, falei, olha, Ariane, ligaram que é pra ir lá no hospital, que o Marcelo deu uma piorada, mas você sabe, né? Ela falou, eu sei. Falei, você vai comigo? Ela falou, vou. Eu não tinha perna pra dirigir, obviamente, liguei pra um amigo muito querido. Olha, Ivan, assim, tem pessoas que Deus coloca mesmo no caminho da gente, porque assim, a gente tem muitos amigos muito queridos de muitos anos, amigos de anos e anos e anos, que eu tenho certeza que qualquer um deles que eu tivesse ligado teria me socorrido prontamente. Mas essa pessoa em específico, o Moacir, o nome dele, a gente chama ele de Moa, a esposa dele, Amanda, uma maravilhosa, ele mora no bairro ali perto de casa e como ele trabalha com vendas e-commerce por internet, ele falou assim, olha, eu tô em casa sempre, então se você precisar de alguma coisa, você pode me ligar, que 2 minutos eu tô aí. E eu lembro que eu liguei, falei, Moa, me ligaram do hospital, você não me leva lá? Ele falou, levo, claro. Ele falou, tô pegando a chave do carro. Ele não levou, meu Deus, sei lá quantos minutos, 2, 3 minutos ele tava na porta da minha casa, assim, sabe? E me levou e, nossa, muito prestativo. E a gente se conhecia, assim, tipo, há uns 6 meses só. Mas muito querido. Temos amizade até hoje, a esposa dele, maravilhosa. Se eu fosse falar pra você assim, esse processo de luto, tudo foi difícil. Tudo. Tudo. Mas teve, assim, um momento que foi o mais? Ai, meu Deus. O mais é tudo, na verdade. É assim, porque... eu acho que aquele começo, assim, aquele primeiro ano é terrível, assim, porque o Marcelo faleceu em junho, em agosto era aniversário do Paulinho, e logo chega o final do ano. Por exemplo, essa época do ano, pra mim... Primeiro Natal sem a pessoa, primeira passagem de ano sem... Todo primeiro é difícil, depois sem a pessoa. Mas, na verdade, assim, por exemplo, eu tô numa fase agora, daqui pra frente agora, pra mim, é muito difícil. Mas não é desde agora, é desde sempre. Eu sempre achei, sempre. Eu nunca fui uma pessoa assim que enxergou o Natal com aquela magia, com aquela coisa. Pra mim o Natal sempre foi uma época, essa época de final de ano, sempre foi uma época meio melancólica, assim, sabe? Sempre, desde a vida inteira. Então, assim, isso se intensificou com essa época. Então, assim, pra mim, vai chegando essas épocas agora, nossa, a hora que chegar novembro, aí parece que o coração dá aquele aperto e só vai voltar ao normal de novo dia 2 de janeiro. Sabe? Então, assim, mas é tudo muito difícil. Porque o que eu penso? Eu penso assim, meu Deus, né? Meus filhos estão aí, a minha filha se formou agora, em março, em Direito. O Paulinho lá, a coisa mais linda, dançando a valsa com a irmã dele, fazendo tudo aquilo que o pai dela estaria fazendo, né? E então, assim, nossa, o Marcelo nunca vai pegar um neto no colo, não vai levar a Maria Clara no altar... Não está aqui para passar todas as habilidades que ele tinha para o Paulinho. E isso tudo é muito difícil, não só no começo, é muito difícil todos os dias, assim. Eu chego em casa, embora eu falo com o Marcelo se foi há 4 anos, mas eu vejo o Marcelo todos os dias, porque o Paulinho, você já viu, o Paulinho é a cara dele. A cara do Marcelo, mas o Paulinho ele não é só o Marcelo fisicamente, o Paulinho é o Marcelo, tudo, a natureza muito calma, temperamento, tom de voz, jeito de pegar o garfo, jeito de olhar para a TV, tudo, jeito de falar, tudo. Eu falo que eu vejo o Marcelo todos os dias. Então eu olho assim, mas uma coisa que antes me fazia muito mal, porque eu lembrava, todas as vezes assim todo momento que eu ia falar do Marcelo, eu falava com essa dó, com esse lamento, né? Ai, mas o Marcelo não tá aqui, ele vai perder isso, vai perder aquilo, vai perder aquele outro, né? E eu também nunca imaginava na minha vida que eu ficaria viúva com 39 anos de idade, porque eu e o Marcelo, a gente tinha 30 e poucos dias de diferença. Eu fiz 39 anos dia 8 de maio, e ele faria dia 30 de junho, mas ele faleceu dia 17, 39 anos. E então, assim... Ai, me perdi. Desculpa. Eu sei que são muitas a gente começa a viajar no tempo, olha, assim...
eu vejo assim que é uma coisa que você passa para mim, não é agora, tá? De antes já, é que vocês tiveram uma linda história de amor, assim. Maravilhosa. O Marcelo, eu falo assim, o Marcelo, ele é o amor da minha vida. É o amor da minha vida, isso não tem dúvida. Um dia, eu posso ter um outro amor na minha vida? Não sei. Tomara que não. Mas tá nas mãos de Deus, né? Posso ter um outro amor na minha vida, mas o Marcelo, certamente, ele é o amor da minha vida. O Marcelo foi muito mais do que eu merecia. E assim, um marido maravilhoso, um pai melhor ainda. Até fechando aquela questão da Maria Clara que eu estava te falando, só fazer um parênteses, que ele sempre foi um pai muito maravilhoso para a Maria Clara, e ela sempre quis muito um irmão. E quando eu engravidei do Paulinho, eu nunca me esqueço que eu cheguei e falei para ela assim, a mãe tá grávida, tal, dela fez, e agora? Como eu vou chamar meu pai? Acho que ela pensou, agora vai vir um sangue dele, né? Então agora eu tô fora, né? E eu falei isso pra ele, e ele falou assim, nossa, ele ficou muito mexido com aquilo, ele foi, pegou ela no colo, falou, não, você é minha filha amada, você é minha filha querida, e chorava, soluçava e abraçava ela. E ele falou assim, olha, ele viu que era importante pra ela, então daí foi quando ele entrou com a adoção legal dela mesmo. Aí ele adotou ela legalmente mesmo, né? Que eles falam que a adoção unilateral, quando já é filha biológica de uma das partes, é só a outra que está adotando, mas mesmo assim, tá, o crivo é o mesmo, todo o crivo de assistente social em casa, ter que fazer avaliação mental, ainda levou 2 anos e meio. Eu achei muito legal também que foi feito um salão paroquial, né? Com o nome dele. Um centro comunitário, um centro comunitário, deram o nome dele, foi, nossa, foi assim... No bairro que você mora lá. Lá no bairro que eu moro. No dia da inauguração, palavras lindíssimas, o padre que era da comunidade nessa época, ele foi, falou palavras lindíssimas, o Altamir, que é o vereador que idealizou, que era muito amigo dele, que idealizou o projeto de ter o nome dele, falou palavras lindíssimas, até o prefeito nessa época, era o Luiz Ismael, falou, nossa, eu não conhecia o Marcelo, mas que pena. Eu falei, realmente, seu prefeito, que pena. Ele era um homem, assim, sensacional. Maravilhoso, assim. Legal, eu acho isso, assim, dá um certo conforto, né? Dá todo o conforto, com certeza. Porque, assim, ele ser tudo pra gente, isso é o normal. Porque ele era tudo pra gente. Mas quando você vê o carinho, o respeito, porque ele é muito respeitado até hoje, assim, você fala, a gente é de criação católica, somos ministros da Sagrada Eucaristia, então, assim, até hoje se fala dele na comunidade, na igreja, as pessoas têm muito respeito por ele, pela memória dele, assim, sabe? E essa questão que você falou, é que eu e o Marcelo, a gente viveu uma história de amor. Realmente, eu falo assim, isso também é uma coisa que eu falo sem modéstia, sabe, Ivan? Eu sempre fui uma esposa muito apaixonada. Muito apaixonada. E eu acho até engraçado, assim, as pessoas que falam assim, você que casam e às vezes no começo tem aquela demonstração toda de carinho, fala assim, é assim agora, você vai ver daqui 10 anos de casado. Eu falo, gente, acho que daqui 10 anos de casado a ideia é que você esteja mais apaixonado. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo meu marido. Fazia de tudo por ele, pra ele, com ele, como ele também por nós, porque sempre foi tudo muito recíproco. E inclusive quando ele faleceu, a minha tia falou uma coisa pra mim que me emocionou tanto que eu nunca percebi, porque pra mim era muito natural. Eu sempre fui assim, eu gostava de colocar comida no prato dele, sabe aquela esposa moda antiga, de sentar pra ele colocar a cabeça no meu colo, ficar fazendo carinho, de ouvir as piadas dele. Olha, a pior pessoa do mundo pra contar piada era o Marcelo. Ele estragava qualquer piada, porque a piada podia ser o mais engraçado, mas ele não sabia contar. Aí perdia a graça, mas a gente ria tanto de tão ruim que ele contava, sabe? Então, assim, eu sempre fui essa esposa muito, muito apaixonada mesmo. E no dia do velório dele, a minha tia chegou e falou bem assim, sabe uma coisa que eu sempre achei muito lindo de você e no Marcelo? Eu falei, o quê? Ela falou bem assim, olha, o que é normal num casal? Por exemplo, Ivan, eu estou aqui conversando com você. Se o normal seria, o Marcelo chegar aqui e quisesse perguntar alguma coisa pra mim, o normal seria eu falar bem assim, amor, espera um pouquinho, concluir o que eu estava falando com você e depois ir ver o que ele queria. E minha tia falou que não, que ela sempre percebeu assim, eu estou aqui conversando com você. Aí se o Marcelo chegasse, quisesse falar comigo, eu falava assim, você aguarda só um pouquinho, eu ia ver o que ele queria, eu ia atender ele, o que ele precisava. Depois eu voltava a Ivan, desculpa, o que a gente estava falando isso mesmo? Isso não era uma coisa imposta, era uma coisa natural. O Marcelo nunca
descascou uma laranja que ele pegou da minha mão, por exemplo. Eu nunca, amor, você foi no mercado hoje? Fui. Tem uma frutinha? Ah, tem poncã, tem manga, tem isso, tem aquilo. Ah, tem uma poncã, vou lá pegar. Não, amor, deixa que eu vou pegar pra você. Eu ia lá, descascava a poncã, tirava aquelas fitinhas chatas, separava os gominhos e jogava um salzinho que ele gosta. Eu e ele, a gente tem essa mania de jogar um salzinho na fruta, assim, a fruta pode estar melada de doce. Sempre tem que jogar um salzinho. Separava os gominhos, já com aquelas fitinhas tiradas, e ia lá, ó, amor, tá aqui. Quanto tempo vocês permaneceram juntos? 17 anos. 17 anos. Tem uma coisa que eu fico pensando, eu acho que essa é a oportunidade de eu fazer essa pergunta para alguém Pode fazer. que de fato passou por isso. Eu às vezes fico pensando que quando a gente tem um casamento sólido, assim, com essa cumplicidade, com esse amor mútuo, né? E uma família estruturada, abençoada, equilibrada. Quando um falta, eu imagino assim que a hora mais difícil é a hora de deitar na cama. Exatamente. Muito difícil. Porque a gente passa assim tanto tempo dividindo a cama com alguém que a cama vazia eu acho que é a parte mais difícil, assim, eu tenho essa imaginação, mas eu vou perguntar para você se é isso mesmo. É isso mesmo, eu nunca mais consegui dormir, porque acho que todo casal tem o seu lado da cama, né? Todo mundo tem, né? O meu lado sempre foi o da parede, o dele da beirada. Porque ele era muito grande, o Marcelo tinha quase 1,90 m, então não dava pra ele dormir na parede por causa do braço, né? Então ele dormia na beirada. Eu nunca mais consegui deitar do meu lado, porque, assim, se eu deito do meu lado da cama, eu fico vendo o lado dele vazio. Então eu durmo do lado dele da cama. Nunca mais eu consegui. Realmente é muito difícil, assim. É aquele momento em que passa o filme da minha vida na minha cabeça mesmo. É a hora que meu filho vai lá, eu coloco, né, meu filho para dormir, aquele homem de quase 1,80 m, eu coloco ele para dormir, aí eu entro pro meu quarto, eu fecho a porta, e daí é a hora que eu vou... aquele momento nostálgico, né, as lembranças, eu vou pegar o celular e ouvir o áudio, para ouvir aquela voz calma, serena, eu tenho uma camisetinha dele lá, eu consegui tirar as coisas do guarda-roupa do Marcelo no começo desse ano, tava tudo lá como se o Marcelo estivesse ali e fosse voltar daqui a pouco. Algumas coisas meu filho começou a pegar para usar, porque foi crescendo, né, grandão, que nem o pai, foi pegando para usar, e algumas coisas que ainda não servem nele agora, eu consegui tirar, agora tem poucos meses, só que eu deixei uma camiseta lá, então... eu pego aquela camiseta, às vezes eu abraço, eu cheiro, mas realmente naquele momento ali, a hora que eu deito, eu tenho que deitar do lado dele. Se eu deitar nunca mais, nem deitei. Se eu falar pra você que eu deitei um dia do meu lado da cama, eu tô mentindo, eu não consigo. Porque daí eu fico olhando o lado dele vazio, realmente é terrível. Eu lembro que a gente conversou, acho que tem 1 ano atrás, assim, você estava ainda bem... sensível, né? Sensível ainda. Não, até um ano atrás eu não conseguiria falar com você do jeito que eu tô aqui agora, sem estar soluçando de chorar, não estaria conseguindo nem falar. Mas assim, tudo vai se encaminhando, né? Tem coisas assim, embora, Ivan, a gente nunca teve fase de revolta, meu filho nunca... Desde sempre ele fala, mãe, eu nunca vou revoltar com Deus por meu pai ter morrido, eu vou perseverar na fé que vai me levar ao encontro dele. Eu falo, exatamente, é isso que a gente tem que fazer. Então, uma coisa interessante que você falou agora, né, ao encontro de Deus. Uma pergunta que as pessoas faziam muito para mim no começo. Perguntavam assim, como que é estar entubado? Né? Sentir alguma coisa? Como é que é? Porque naquela época tinha pessoas que estavam passando por isso, né? A pessoa estava aqui com alguém lá e queria saber se a pessoa estava sofrendo ou não, porque não podia nem visitar, né? Não podia entrar ninguém lá, nem padre, nem pastor, nem ninguém, era só os enfermeiros mesmo e ninguém da família não podia ir, né? Aí a minha experiência foi a seguinte, quando tiraram um pouco da sedação, eu fiquei acordado, igual estou agora. Com toda lucidez? Toda lucidez. Eu sabia onde eu estava, eu escutei as pessoas conversando, né? Como eu tinha visto, minha mãe já faleceu, mas há 2 anos e pouco, né? Mas eu ouvi muitas vezes a minha mãe na UTI, e às vezes ela conversava como nós estamos conversando aqui agora, e ela amarrada, né, com a atadura assim, conversando, e depois, quando ela ia pro quarto, ela não lembrava nem sequer que eu tinha ido lá. Quanto mais que ela estava amarrada, né? Mas naquela hora que eu acordei, eu mexi os pulsos, eu senti a atadura, senti no tornozelo.
aí eu sentia na boca o tubo, aí eu sabia onde é que eu estava. Né? Mas quando eu descobri que eu tinha ficado 14 dias dormindo, eu tive um baque. Eu falei, quê? É como se esse período não existisse na sua vida. Mesma coisa que eu tivesse dormido uma noite. Então a Bíblia fala uma coisa interessante, né? Tem um versículo que ele usa a analogia de morrer, dormir. Né? Aqueles que estão dormindo ressuscitarão primeiro. Né? Tem essa passagem. Então, se eu tivesse acordado 1000 anos depois com Jesus, na volta de Jesus lá, eu ia falar assim, mas eu estava ali agora estou aqui com Jesus, para mim tinha sido um ligar e desligar de uma lâmpada. Exato. Né? Então, eu não senti dor, não senti medo, nada. Né? Pelo contrário, quando Deus falou comigo na UTI, eu senti uma paz. É uma coisa assim, não tem como explicar. É igual assim, você falou de filhos, né? Imagina assim, eu não tenho filho. Aí você vai explicar para mim o que é ter filho. E tal. Eu posso derramar uma lágrima e ficar pensando e tal. Mas o dia que eu ver o zóio do meu, né, aí o baque é outro, né? Aí a noite sem dormir, a cólica, tudo é um processo que realmente é profundo. Né? Sim. Então, essa experiência assim, com Deus, ela é muito única. É de cada um. Exato. É de cada um. Eu imagino assim, o que eu poderia falar para você, né, de alguém que sobreviveu. A maneira melhor de honrar alguém que se foi é viver bem. Exato. Né? Com aquela felicidade que aquela pessoa tinha, com aquela garra, com aquela honestidade. Claro. Né? Eu acho que a melhor maneira de honrar quem se foi, porque eu sei que se, usando ele como exemplo, né, o Marcelo, se ele estivesse aqui, ele estaria falando, ó, vivam bem, vivam legal, Exatamente. Faz o que gosta, vai pra frente, vai dar certo. Exato. Isso daí realmente é uma verdade, assim. E muitas pessoas, amigos queridos, pessoas que depois desse período, né, que o Marcelo faleceu, acabei conhecendo muita gente, inclusive a minha melhor amiga hoje, assim, nossa, meus melhores amigos, na verdade. É um rapaz e uma moça que eu conheci no cemitério, porque ela perdeu o marido dela também de Covid 4 dias antes do Marcelo, então estava ali perto, a gente se conheceu, e 3 meses depois esse amigo também perdeu a esposa por uma outra enfermidade, e sepultou ali perto, a gente se conheceu, ficamos muito amigos, muito, assim, inseparáveis. E outras pessoas que foram passando pela minha vida, algumas permaneceram, outras não, porque a vida é isso, né, Ivan? A vida é ciclos, né? Algumas pessoas passam e ficam, algumas passam só... ou é bênção, ou é lição, e vão, né? Mas, assim, muitas dessas pessoas que passaram pela minha vida sempre falou isso mesmo pra mim, você tem que viver da maneira mais plena possível, né? Da melhor forma possível, porque é isso que o Marcelo gostaria, é o que ele te falaria, né? Porque, assim, no começo, e eu acho que isso é perfeitamente compreensível também, no primeiro momento... É a fase do luto. Né? No primeiro momento eu me abandonei, eu fui pra quase 100 quilos, assim, nossa, meu Deus, eu não queria saber de nada. Você me contou que você ia no cemitério várias vezes. Várias vezes, eu ia no cemitério à noite, chegava lá com a lanterna do celular, que ele tá ali no cemitério parque, né? Então é bem pertinho de casa e ele tá bem ali no comecinho. Então eu me dava, assim, aquele auge daquele desespero, 8 horas da noite eu ia lá, entrava com a lanterna do celular, assim, eu ia 3 vezes por dia. Mas aos poucos você vai entendendo e isso vai melhorando, né? E depois você vai recuperando a alegria de viver. Eu não sei, assim, hoje eu falo assim, eu não sei se eu consigo ter uma felicidade plena, por exemplo. Então eu penso assim, eu vou viver as felicidades possíveis. Porque por mais feliz que seja aquele momento que eu esteja passando, por exemplo, na formatura da minha filha, ai que delícia, que lindo, mas se o Marcelo tivesse aqui estaria perfeito. Então, por mais que esteja bom, eu acho que a plenitude, não sei se eu vou ter. Mas assim, a gente vai se encontrando maneiras. Daí eu comecei a fazer coisas que eu gosto, então eu faço, às terças-feiras eu faço Libras, às quintas-feiras eu faço teologia, eu faço parte da minha comunidade, eu sou ministra da Eucaristia, faço parte da pastoral familiar, acompanho casais que vão para o matrimônio, e são coisas que me dão, adoro sair com os meus amigos. Raramente, eu sou bem caseira, assim, mas quando a gente sai, vamos tomar alguma coisa, comer, conversar um pouco, eu acho que tudo tem que ser feito na dosagem certa, né, Ivan? Sim. Então, assim, né, esses dias, mês passado, ainda foi tão engraçado, o meu filho, ele só tem 15 anos,
mas ele vai na contramão de tudo que é da idade dele. Ele não gosta de modismos, ele não gosta de músicas, ele gosta de ouvir Elvis Presley, Elton John, Beatles, ele gosta de ouvir Tchaikovsky. Você também? Ele gosta de ouvir Tchaikovsky, música clássica, Vivaldi, Beethoven, então ele é muito... Só que então assim, ele adora Beatles, mas ele detesta muvuca, não gosta, paga pra não sair de casa. E teve, aqui no Teatro Marista, mês passado, teve o Beatles cover, né? E daí eu falei, filho, vamos? Ele falou assim, mãe, não quero ir não. Aí ele falou assim, mãe, mas você vai ficar triste? Eu falei, por quê? Ele falou, porque se eu não for, você não vai sozinha. Eu falei, claro que eu vou, ainda vou no melhor lugar. Fui lá, comprei na primeira fila, fui sozinha, porque eu não tenho quem esperar. Lógico, mora eu, meu filho, tem minhas irmãs, meus pais. Só que você vai me entender o que eu tô dizendo. Sim, nessa questão, com certeza. Eu não tenho por quem esperar, eu não posso ficar esperando. Eu fico muito feliz de você falar isso, porque demonstra que você está superando. Sim, né? Claro. Não tem como apagar o passado, mas Jamais. tem como você dar um sentido novo para o que está acontecendo agora. Exatamente. Eu não posso ficar, não posso mais ficar o tempo todo, ficar indo 10 vezes no cemitério por dia só apenas chorando. Eu tenho que agora tentar me reerguer mesmo. Eu falo que eu tô numa fase da minha vida que para ela estar perfeita era só o Marcelo estar aqui, assim. Tá bem, muito bem mesmo, assim. Consegui recuperar um pouco da minha vaidade, vontade de me cuidar, e que nem eu falei pra você, eu cheguei a quase 100 quilos. Então, assim, a gente vai recuperando as alegrias de viver de novo. E então teve essa questão, daí eu falei, filho, você tá bem melhor mesmo. Bem melhor, né, Ivan? Pois é. E teve essa questão, daí eu falei, filho, ele falou, mas você vai, mãe? Eu falei, vou no melhor lugar ainda. E comprei lá na primeira fila e fui sozinha e me diverti. E um lugar super legal, porque você permitiu. Me permiti. Porque assim também, eu acredito assim, que os lugares que a gente frequenta revela aquilo que a gente busca. Então tudo que você faz, eu gosto de ir à igreja, eu gosto também de ir num bom restaurante, eu gosto de ir num show, mas tudo coisas que condiz com aquilo que eu... Gosto da entrevista. Entendeu? Com os amigos queridos. Então assim, eu acho que tudo aquilo que você faz, que condiz com aquilo que você também professa, que você vive, eu acho que é legal, né? A gente não pode falar uma coisa e viver outra. Né? Estamos caminhando para o finalzinho Sim. da nossa entrevista, mas tem algumas perguntas que eu tenho que te fazer. Eu só queria te falar uma frase antes. Sim, pode falar. Que você me falou que essa frase eu amo, que ela é inclusive a frase do meu status, do meu WhatsApp. Que quando eu te perguntei como você conheceu o Marcelo, não sei se você vai se lembrar, você falou bem assim, quem vai na mesma direção se encontra no caminho. Isso. Essa frase é a frase que rege a minha vida. Quem vai na mesma direção se encontra no caminho. E eu aprendi muito com isso. E principalmente essa questão que eu estava falando para você. Que pessoas entram e saem da nossa vida o tempo todo. E tá tudo bem, são ciclos. São ciclos. Assim, sou muito grata por aqueles que ficaram. Muito grata por aqueles que foram. Olha, com toda a sinceridade do mundo eu falo para você. Eu sou uma pessoa hoje que... A morte do Marcelo, ela me fez assim, abrir os olhos para muita coisa. Coisas que antes eu fazia muita questão, hoje eu falo, meu Deus, que bobagem, deixa isso para lá, esquece isso. E então assim, e vão passando pessoas na vida da gente e os ciclos vão se renovando, né? E eu nunca esqueço o dia que eu te perguntei isso e você falou, quem vai na mesma direção se encontra no caminho. Eu achei essa frase linda, eu coloquei ela no status do meu WhatsApp, e é uma das frases assim que rege a minha vida. Eu tenho algumas preferidas, né? Essa é uma delas. É uma delas, né? Tem algumas preferidas. Ou, por exemplo, que você só muda o que consegue identificar. Exato. É uma frase que remete à psicanálise, Sim. de certa forma, né? Porque você está sentindo uma dor, um desconforto, e você não sabe de onde vem, é como uma febre. Exato. Você vai cortar a febre, mas daí? Tá vindo do quê? Da onde, né? E daí a psicanálise ajuda a revelar, né? A você descobrir. Exato. Aí quando você descobre, aí você deixa ser tratado. Opa, cara, eu não sabia que eu tinha esse negócio aqui. Então, né, você vai sendo tratado. Então, eu tenho algumas frases que eu gosto, assim, e essa é uma verdade, porque se a gente está indo para um caminho que é eterno, Exato.
as pessoas vão se juntando naquele caminho. E você não vai se corromper por aquelas coisas várias direções, Exato. em várias situações. Sim, e você vai encontrar com as pessoas nesse caminho que condizem com aquilo que você é, porque a gente mede as pessoas com a régua que a gente se mede, não é verdade, Ivan? Sim. Então você vai encontrar, se você é uma pessoa do bem e você caminha na direção certa, são pessoas assim que você vai encontrar. Eu acho linda essa frase, mas vamos às perguntas que você precisa fazer. O que você falaria para você no passado, lá com 17 anos? Se você sentasse do seu lado, assim, uma menininha de 17 anos ali, que era você, e você fosse bater um papão, o que você falaria para ela? Olha, eu ia falar... Que parece assim que a tua vida começou ali, dar uma mudada naqueles 17 anos, pelo que você me falou. Exatamente, quando eu tive que amadurecer, né, com a chegada de um filho, né? O que você falaria para você? Olha, eu vou te falar, eu falaria... Calma que vai dar tudo certo, eu não me arrependo de nada, eu não mudo, jamais eu vou falar assim, eu me arrependo de ter engravidado aos 17 anos, imagina, minha filha é o amor da minha vida, um dos amores da minha vida, é uma alegria, como que eu vou olhar para aquela coisa linda e falar que eu me arrependo, ou que ela foi um erro, jamais. Mas o que eu falaria para aquela Dilene, calma que vai dar certo, você vai amadurecer, você vai entender, e vai dar tudo certo, um dia vai dar tudo certo. Com certeza eu falaria isso. E se você imaginasse assim agora, lá na frente, talvez com 70, 80... se eu alcançar essa graça de chegar? Talvez já com os netinhos já grandes. Né? O que você falaria para essa senhora do futuro? Eu falaria... Que bom que você conseguiu chegar até aqui, manter sua família unida, criar os seus filhos... criar seus netos, ver seus netos, e é isso, que bom. Você enxerga nesse futuro uma mulher vitoriosa? Eu me enxergo porque assim, pessoas que passam situações muito intensas, como você, que viu a morte ali face a face, eu que perdi uma pessoa que eu amava muito, então assim, pessoas que passam por situações muito intensas, elas nunca chegam do outro lado como elas eram antes. Nunca. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu não fui mesmo depois de tudo aquilo. Não, nunca mais. Você olha com outros olhos, você diminui os seus julgamentos, começa a ter mais um outro olhar, entendeu? Mais empatia. Muito mais empatia, muito mais caridade. Porque você começa irritar menos com algumas situações. Com certeza, porque você começa a pensar que, meu Deus, isso daqui não é nada, 100 anos nisso daqui, nessa terra, nessa vida, 100 anos aqui não é nada, porque o melhor está para além daqui. Então você começa a olhar com outros olhos, com certeza. A outra frase que de vez em quando eu falo para as pessoas, a gente vem ao mundo sem trazer nada, vai embora sem levar nada, mas entre o tempo que a gente está aqui, briga por aquilo que a gente nem trouxe, nem vai levar. Exatamente. Né? Fica discutindo, arrumando picuinha. É que na verdade a gente esquece de onde veio a bênção, né? Que na verdade o que eu tenho não é meu, foi dado a mim, pela graça de Deus. É isso aí. Né? Que bom que a gente bateu esse papo. E eu vou deixar que você fale para a câmera ali, para quem está ouvindo, quem sabe alguém também passou por o que você passou no mesmo período. Sim. Né? O que você aprendeu e gostaria de compartilhar? Olha, eu gostaria de compartilhar que momentos difíceis a gente tem mesmo, e isso é inevitável, é a nossa humanidade, faz parte da nossa natureza humana. A gente passa por situações que a gente não escolhe, mas é aquela coisa, não somos melhores nem piores que ninguém, né? E se acontece com todo mundo, porque não poderia ter acontecido e aconteceu comigo. Mas o deserto, ele é um lugar de passagem, não é de morada, né? Então, com muita fé, muita perseverança e procurando sempre aquilo que eu falei, que é o certo mesmo, né? Então, a gente consegue ficar mais leve, em paz e seguir a vida. Então, sempre que você passar por um momento de muita dor, muita tristeza, não desista, porque é só uma passagem, né? E os dias ruins vão passar, como os bons também passam, porque é assim a vida, né? É oscilando, né? Então, os dias bons vão passar, os ruins vão passar, depois os bons voltam. Aconselharia a pessoa a fazer terapia? Terapia é muito bom. Eu tinha feito um tempo, depois eu parei. Aí depois um amigo bem querido, que hoje a gente nem se fala mais, porque a gente vai tomando outros caminhos, né, e
Enfim, né? Mas um amigo bem querido mesmo falava pra mim, você tem que fazer terapia, você tem que fazer terapia. Eu até ficava brava, falava assim, mas por que você fica só falando que eu tenho que fazer terapia? Se um dia eu tiver que voltar a fazer terapia, eu vou voltar, não precisa ficar falando toda hora. Ele falou, tá bom, não toco mais no assunto. Mas eu voltei mesmo. Olha, eu voltei, tá? E graças a Deus que eu voltei. Muito bom a terapia. Porque assim, por mais que a gente tenha amigos, por mais que você tenha amigos, família, uma comunidade, um ciclo que te dá muito apoio, mas também é muito bom você falar com uma pessoa que dedicou a carreira àquilo, né? Que se preparou para aquilo, né? Eu imagino assim, a terapia passou um furacão na tua casa e você tá com a cabeça mil, o sofá fora do lugar, as coisas tudo fora do lugar. Elas estão ali, mas estão tudo fora do lugar. Aí chega uma pessoa de fora que não tem aquele sentimento, que não é uma pessoa próxima, né? Tecnicamente, ela falou assim, olha, qual que é o lugar da TV? É aí? Daí você mesmo fala, não. Onde que é? Ali. Então, coloca. Aí você mesmo que coloca no lugar, né? As coisas você vai organizando. É uma pessoa que vai te mostrando. Olha, teus sentimentos vão ficar no lugar certo, né? Tuas emoções, porque a gente bagunça tudo, né? No primeiro momento você fica sem o norte, assim, né? Porque eu falo, antes, com o Marcelo eu tinha planos para daqui 1000 anos. Depois que ele morreu, eu só pedia para Deus para ter força para levantar da cama no outro dia. Só que com o tempo a gente vai recuperando essa alegria, né? Porque no começo você fala assim, pra quê? Pra quê que eu vou fazer, né? Que nem eu falei, tipo, engordei e não ligava para nada, mas pra quê? Pra quem? O Marcelo não tá mais aqui. Mas não, depois a gente vai recuperando a alegria de ver. Inclusive, neste domingo, agora, que passou, ontem, eu fui num curso pela minha paróquia, pela Pastoral Familiar, um casal queridíssimo foi dar uma formação para nós. E o rapaz falou uma coisa que é verdade. Ele falou bem assim, olha, para de arrumar sua casa para receber visita. Arruma sua casa porque você mora nela. Para de tomar refrigerante no copo de requeijão. Toma refrigerante na taça. Mesmo que seja só você na sua casa, toma refrigerante na taça. Para de guardar a taça para visita. Falei, nossa, é verdade. Aí eu cheguei em casa, olhei pro papel de parede, que já tá até um pouco também desgastado, por causa do tempo, né, desgastado por causa do tempo. Daí eu falei assim, Paulinho, vem cá. A mãe vai, semana que vem eu vou atrás, vamos trocar esse papel de parede? Essa cortina, esse tapete aqui também já faz uns 8 anos que já, vamos trocar? Ele falou, vamos, mãe. Então assim, a gente começa a recuperar os prazeres nessas pequenas coisas, que parece que são bobas, que são insignificantes no dia a dia. Paisagem, mas de repente, peraí. Aí eu falei assim, nossa, mas esse tapete aqui já tem uns 5 anos, que é o mesmo tapete lá do centro da sala, tira, lava, seca, põe aqui de novo. Eu falei, não. Falei, Paulinho, vamos trocar esse tapete? Vamos. Eu falei, então tá. Então sábado que vem, por conta do finados, eu não vou poder, por causa que eu vou levar meus pais lá na cidade que tá os pais deles sepultados, né? Falei, olha, então sábado que vem não dá, mas no outro sábado a gente vai no centro, vamos comprar um tapete novo, uma cortina nova, um papel de parede novo para trocar esse daqui. Parece que é uma coisa boba? Parece, mas não é. Não. Porque são pequenos prazeres ali, olha, realmente é a minha casa, é o lugar mais sagrado do mundo para mim, eu posso ir para qualquer lugar do mundo. O Marcelo falava uma frase, o Marcelo falava assim, o homem viaja o mundo em busca das suas necessidades e ele volta para casa para encontrar. E é verdade, a sua casa é o seu ambiente sagrado, tudo que você mais ama tá ali dentro. É verdade, então a gente tem que cuidar disso. Vou arrumar minha casa. Não é porque vai vir uma visita, eu vou arrumar porque eu moro aqui, com a minha preciosidade, com o meu filho. Então a gente vai recuperando esses pequenos prazeres, de verdade. Eu vou, para terminar essa entrevista de hoje, Sim. Eu vou sei que a entrevistada é você, mas eu vou confessar algo. Por favor. Tá? Sempre quando eu encontro alguém como você, e a gente conversa, alguém que perdeu alguém, e eu fiquei, eu tenho um sentimento assim de relembrar de responsabilidade. Né? Eu me lembro o dia que eu estava, tem uma pessoa na igreja que tem a família parecida, né? Que é com a filha, apesar que ela é mais nova do que a minha, mas ele era um bom pai e ele faleceu. Eu fui no velório, me lembro que fosse hoje, né? E eu vi as duas chorando ali na beira do caixão e eu fiquei assim pensando, me sentindo como se fosse vilipendiar o ambiente, sabe? Como se eu estivesse deturpando, porque não era para eu estar ali, porque daí a pessoa sabe que eu passei, que a minha esposa passou, mas eu sobrevivi e ele não.
Como se fosse uma ofensa, como né? se eu estivesse ofendendo a memória, o ambiente. E eu estava com a camiseta ainda escrita atrás, eu venci o Covid, né? E eu fiquei pensando e questionando a Deus, sabe? Questionando a Deus assim, olha, mas por que eu fiquei? Por que eu não fui embora também? Por que o outro foi e ele não ficou também? Ele é um bom pai, um bom esposo, Sim. por que ele foi e eu não? E eu fiquei com aquilo remoendo, né? E eu senti muito forte Deus falar comigo naquele dia, naquele velório. Ele me disse assim, quando você estava na UTI lá, você me pediu duas coisas e você está vivo e te dei mais tempo por causa dessas duas coisas que você me pediu, né? Que eu pedi para eu acabar de criar minha filha, colocar o caráter de Cristo nela, que ela estava com 10 anos. E a segunda coisa é que eu não me sentia como Paulo na Bíblia, né? Que combate o bom combate, corria a carreira da fé e tal. Eu estava a ponto de ser decapitado no outro dia. Eu sentia que eu poderia fazer mais. E esse é o motivo do podcast também, que é um dos braços daquilo que eu quero cada dia entregar mais para as pessoas. Mas eu fiquei assim, questionando a Deus. Deus falou assim comigo, olha, o motivo pelo qual eu levei algumas pessoas é eu com essas pessoas. Né? Foca naquilo que você tem comigo. Porque um dia, eu até me emociono com isso, com essa visão assim, né? Deus falou bem claro comigo, um dia nós vamos voltar nesse mesmo lugar, não na UTI em si, mas aquele dia que esse corpo vai pro pó. Sim. E eu vou para junto de Deus, né? A minha essência. E eu vou te perguntar, o que você fez com o talento que eu te dei? Sim. Você enterrou ou você multiplicou? Exato. Né? Então, isso eu uso todas as vezes que eu vou abrir um curso na igreja, ou vou dar um treinamento para alguém, sempre trago isso, como uma reflexão. Né? Porque as pessoas, muitas vezes, estão vivendo no automático. Né? Mas, independente de igreja, onde a pessoa vai, cada um de nós ele deu um dom. Ele deu algo, uma missão, um negócio que queima no coração da gente. E é independente de qualquer pessoa, a responsabilidade é nossa, de cada um de nós, exercer esse dom. Né? Porque ele não vai perguntar assim, ó, qual igreja que você estava lá, que você exerceu o seu dom, hein? Não é isso que ele vai perguntar. Ele vai perguntar assim, o que você fez com o dom que eu te dei. Se você ver a entrevista do Fernandinho Beiramar, o cara ele é super inteligente. Ele lê um monte de livro, só que e Deus não tirou o dom dele. Não. Ele usa pro mal, mas ele inteligentíssimo, né? Não tirou o dom dele. Ele não tira o dom de ninguém. Né? E comigo, sempre quando a gente conversa assim com alguém, nesse contexto, né, que na entrevista de hoje, eu sempre fico pensando assim, o que eu estou fazendo com o tempo que Deus me deu? Exato. Será que eu estou fazendo valer a pena? Exato. Será que eu estou no lugar que eu deveria estar, fazendo o que eu deveria estar fazendo? Né? Então, diariamente, eu acordo de manhã, eu acordo pensando assim. Antes de sair de casa, sempre pensando nisso, sabe? E não sei, assim, como que é ouvir isso de alguém que sobreviveu para você, né? Mas, pelo menos para mim, é uma responsabilidade. Com certeza. Né? Porque eu estou vivo aqui. Eu estou aqui presente, então toda vez eu sou tomado dessa responsabilidade, sou assim cobrado, sabe, espiritualmente, assim, de eu ter essa clareza sempre, né, daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou entregando. Sim. E olha, muito obrigado por esse tempo que você passou aqui. Imagina, eu que agradeço. Você veio aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser tocadas pelo teu testemunho, pela tua superação. Sim. Né? Como você não negou as suas dores e você, mesmo assim, não quero mais da vida, eu quero viver, sim, né? Quero descobrir coisas novas. Sim. É isso aí. Mas o amor tá para sempre, né, no coração, né? Mas a gente tem que seguir, a gente tem que seguir. Pelas pessoas porque o Marcelo foi, mas outras pessoas ficaram, outras pessoas que eu amo, que me amam, né? Daqui a pouco teu filho vai estar casando também. Vai você também. Vai estar ali. Pois é.
Embora você acredita que ele falou pra mim esses dias, ele falou bem assim, pra mim não. Uns amigos dele estavam em casa, né? E eu preparando um lanche pra eles lá, foram jogar videogame. E eu na cozinha escutando ele falando pros amigos dele, cara, eu não vou casar não tenho vocação pro casamento não. Mas eu já avisei minha mãe que eu vou comprar um apartamento, eu quero ter minha casa, mas daí eu vou vir aqui aos finais de semana pra poder trazer minha roupa lavada. Eu gritei lá da cozinha, falei, não, o dia que você comprar um apartamento, você paga alguém pra lavar sua roupa. Querer ser, né? Aí é fácil, né? Eu falei, não, senhor. Essa geração, mas olha, muito obrigado. Eu que agradeço, Ivan. Obrigado pelo convite, foi uma honra, tá? Deus te abençoe muito. A nós todos. Sua família. Amém. E olha, estamos aqui na GAD Investimentos. Se você quer fazer seu investimento, aqui é o lugar. Link na descrição. Ajuda a gente a propagar a mensagem para mais pessoas, porque é muito importante para nós aqui que mais pessoas possam ter esse acesso, né, e saber um pouco mais de uma outra pessoa, de uma superação, que com certeza é superação para você também, para sua vida. Alguma coisa ficou para você e eu espero que sim, e que você ajude a compartilhar esse vídeo. Bênção pura, sem mistura, e até o próximo. Até mais.